Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de novembro, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 2,23%, uma forte formação de fundo, um fundo aqui ascendente, enfraquecendo a tendência de baixa. Na realidade, se a gente olhar aqui para o gráfico diário, nós temos aí já a formação de um pivô de alta. Isso representa uma sinalização de retorno da tendência para cima, da tendência de alta, mas ainda contra todo esse movimento de baixo, ou seja, dentro desse movimento de baixo, o que num primeiro momento torna-se menos relevante a formação do pivô de alta, mas esse candle importante aqui de alta já vai dando um indício no mínimo de chance de realmente retomar essa tendência aí de alta de curto prazo a favor da tendência de alta de médio prazo. Vai ser importante para o Ibov voltar para cima do nível ali pós-Trump, que seria aqui para cima dos 64 a 64.300. Principal nível de resistência nesse momento para o Ibovespa seria justamente nessa região, começando ali na faixa 63.850 e se estendendo até 64.300 pontos. Então, dentro dessa formação de fundo forte, vai ser importante o Ibov não mais voltar, ou seja, com o candle forte para baixo aqui, a partir do próximo pregão, dando enfraquecimento, na realidade um sinal de falso rompimento, já que está vindo para fechar acima dos 62.549. Está perto aqui de sair do leilão de fechamento, então a variação pode alterar um pouco essa alta de 2,16%. No mini índice, cheguei a recomendar no início do pregão, bem no início do pregão, depois que fez esse movimento aqui para baixo, que é o gráfico de 10 minutos, uma operação na ponta vendedora se perdesse a mínima desse candle. Mas como não perdeu a mínima desse candle, eu abortei essa operação, cancelei a entrada. Depois disso, como o pregão tinha começado aqui, ficou bem definido, dando aqui um zoom menos, estava bem definido aqui em toda essa região. Aguardei saída dessa região para buscar alguma possibilidade de entrada. Aqui nesse ponto fiquei avaliando a chance de uma compra após uma correção um pouco maior, visto que estava ainda em um ponto bem importante lá no G60, inclusive o fechamento no G60 aqui, esse candle deixou uma sombra superior. Então, por esse motivo, aguardei uma correção um pouco maior, pelo menos de mais um candle, para buscar uma entrada de fundo ascendente. Terminou que depois que fez aqui essa sinalização de subida, foi aqui primeiro travado nesse ponto, ganhou força aqui, e aqui novamente um movimento bem travado, difícil de identificar um ponto de correção, um ponto de entrada com stop mais bem localizado aí no mini índice para compra. No mini dólar, só mencionando que o cenário aqui, olhando para o gráfico diário, assim como o Ibovespa, o cenário está mais para a operação na ponta compradora, dentro desse forte movimento de subida do G60, movimentação para baixo, fica com a relação risco-ganho mais satisfatória para cima no mini índice. Depois disso, temos para falar do mini dólar, recomendei a entrada no mini dólar primeiramente aqui, olhando no gráfico de 10 minutos, depois que o mini dólar também no início do pregão bem travado, rompe aqui para cima, fiquei avaliando aqui o retorno para a possibilidade de compra, mas abortei essa chance de compra quando fez esse candle aqui forte para baixo. Veio aqui, perdeu toda a região de suporte, essa região aqui inteira de suporte, bate aqui num patamar de antigo suporte, funcionando como resistência. Recomendei venda, primeiramente, se tivesse perdido a mínima desse candle, não perdeu. Recomendei venda aqui na perda da mínima desse candle, não perdeu. E aí recomendo venda na perda da mínima desse candle, ela perde. Vem aqui para baixo, gera um candle bom depois de ter acionado, ficou aqui dois candles meio travados e depois esse aqui ganha força para baixo, mas termina travando aqui em cima desse patamar. Fiquei segurando a posição, quando perde a mínima aqui desse suporte e volta para cima aqui dessa região, da máxima desse candle, eu opto aí por encerrar essa posição com um leve ganho de 0,04%, capital total mais 0,04%. Como ainda estava dentro da tendência de baixa e fez aqui uma movimentação mais fraca para cima, ainda respeitando um nível aqui de suporte perdido aqui nesse movimento de baixa, funcionando como resistência, optei por voltar para a posição de venda na perda da mínima desse candle, só que ela terminou também não andando, veio aqui, fez esse candle de indefinição e quando vem aqui para cima já começou a ficar mais travado e sem perspectiva mais clara para realmente ter um movimento forte para baixo. Eu já opto por sair aqui com a leve perda de menos 0,04%, semelhante à anterior, só que com um pouco mais de contraste que a posição anterior, ou seja, uma alocação maior aqui nessa posição, uma perda de menos 0,05% no capital total. Enfim, um dia um pouco mais para o 0 a 0 aí no mini dólar. E olhando para o gráfico diário do mini dólar vai montando aqui um topo descendente, vai confirmando um topo descendente, uma chance de gerar uma correção aqui em ABC desse forte movimento de subida.
Caso não ganhe muita força para baixo e venha até buscar aqui mais para frente uma linha de tendência de alta, ainda seria algo positivo para se buscar compensando um prazo um pouco maior. No entanto, desculpem, no entanto, ainda dentro desse cenário de movimento de baixa no gráfico diário, fica um pouco mais para a ponta vendedora após movimentos aí corretivos, principalmente no gráfico de 60 minutos. Depois disso, temos aqui para mencionar, para falar das ações. Vamos aqui para ações PETR4. Petro no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,05%. Na realidade, apresentou alta de 1,05%, já fechou. Respeitando ainda o gap de baixa, resistência em R$ 15,58. A superação da máxima de hoje traz uma chance maior de ter realmente um movimento aqui para cima na Petro, ou seja, de confirmar um fundo ascendente, podendo vir a testar a região novamente de resistência mais relevante na faixa dos 15,90 até a máxima aqui em R$ 16,08. Então, R$ 16 número redondo ali seria a região mediana dessa zona de resistência mais relevante para a Petro. A favor dessa possibilidade, uma compra no rompimento da máxima do pregão de hoje, por exemplo, poderia trabalhar com stop mais curto ou abaixo da mínima desse pequeno fundo aqui, ou mesmo da mínima da primeira hora de pregão, para não trabalhar com stop muito longo, caso o ativo não consiga ganhar força para cima desse gap aqui de baixo em 15,58. Na Vale 5, dia de forte alta de 6,34%, o ativo conseguiu confirmar mais um pivô de alta no gráfico diário, a ação aqui na casa dos R$ 27,50, essa região que ela rompeu no pregão de hoje, localizada aqui nos 25,88, tende a funcionar agora como uma região de suporte para avaliar um recuo desse ativo em busca de compra através de fundo ascendente. Nesse momento, nenhuma sinalização ainda de perda de força no atual movimento de subida, mas no G60 a gente pode observar um movimento um pouco mais esticado para cima, favorecendo alguma correção pelo gráfico intraday. Depois disso, temos aqui para falar da Brasil Foods, BRFS3, recomendei compra no ativo no rompimento da máxima do pregão anterior. Depois que o ativo abriu aqui a primeira hora de pregão e ficou travado nessa primeira hora de pregão, já vi de forma interessante se o ativo conseguisse fazer algo nesse sentido aqui, voltasse para cima e gerasse pivô de alta. Ele demorou um pouco mais, mas conseguiu fazer essa sinalização. Então toda essa região que ela rompeu aqui, uma região ali na faixa dos 53,39, 53,40, 53,35 seria uma região importante para não voltar mais para baixo. Ideal que esse ativo faça algo nesse sentido aqui, ou mesmo já abra o pregão superando a máxima, abra o próximo pregão já superando a máxima do pregão de hoje. Fato que já daria para se trabalhar com stop aqui embaixo, ou seja, não seria mais interessante para a posição depois de um pivô de alta, em cima de um patamar de resistência importante, voltar para baixo desse patamar, tornando novamente esse patamar como resistência e pior ainda se perder a mínima do fundo ascendente do pivô de alta gerado no gráfico de 60 minutos. Então essa mínima aqui é a mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 52,37. Só passando aqui os valores da entrada, 53,40, stop em 51,93, isso traz um risco de 2,75% e um objetivo em R$ 56,34. Depois disso, IP Marcas, IP3. IP3 aqui vem com movimento de subida, faz aqui uma correção, traz a possibilidade de se trabalhar com a compra de fundo ascendente. Para quem gosta aí dos padrões gráficos, dá para se observar a formação de ombro, cabeça, ombro aqui invertido nesse ativo. Deixa eu só inclinar um pouco mais essa linha para cá. E aqui a gente tem essa formação de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, o rompimento desse patamar aqui, localizado aqui por volta dos 26,16 até os 26,20, seria a região aí da linha de pescoço, ou neckline, para ter aqui o rompimento para cima. Isso seria a formação de um pivô de alta no papel. Então a primeira possibilidade de entrada seria de fundo ascendente. A segunda possibilidade de entrada é no rompimento aqui dessa máxima, que seria 26,24. Também seria uma alternativa de entrada em cima de IP Marcas, numa retomada da sua tendência de alta de curto prazo. Itube 4, vários ativos hoje estão fazendo algo como o Ibovespa fez. Já é uma sinalização de mudança da tendência pelo gráfico diário, ainda dentro de um movimento de baixa anterior mais forte. A Itube 4 vai no pregão de hoje, fechou no pregão de hoje com alta de 2,12%, confirmando aqui um fundo ascendente, um fundo acima desse patamar, ou seja, dá para se traçar uma linha de tendência de alta. Aqui também poderia se traçar daqui de cima uma linha de tendência de baixa, mas o ideal seria daqui desse ponto. Então a formação primeiro de um triângulo simétrico. Então o ponto que eu vejo interessante para se buscar alguma entrada seria avaliar pelo G60. Uma das alternativas
é de se buscar compra se gerar aqui fundo ascendente, ou seja, o próximo movimento de baixo do G60 não ganha muita força para baixo, traria a chance de se buscar uma compra de fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos com stop mais curto, tentando pegar um pedaço de um movimento de subida que pode trazer o ativo para se trabalhar acima desse patamar importante de resistência, localizado ali em torno de R$ 36,33 até R$ 36,45. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.